Glória. Paz do Senhor para os irmãos. A paz do Senhor para os irmãos. Glória a Deus. Quem tem Bíblia, por favor, abra. Profeta Jeremias, capítulo 33. Quantos já sentiram a presença de Deus aqui nesta noite? Vou repetir. Quantos já sentiram a presença de Deus aqui? Glória a Deus. Jeremias, capítulo 33, verso de número 3. Somente esse versículo curto, pequeno, mas que fala aos nossos corações nesta noite. Diz assim: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Vou repetir. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Senhor, a tua palavra, ela é verdade e ela nunca volta vazia. Ó Deus, nós te pedimos pela tua infinita misericórdia que tu venha continuar falando, não só às quinta-feiras, mas em todos os cultos. E, Pai, tem pessoas aqui nesta noite que vieram aqui altamente necessitadas de ouvir uma palavra tua. E nós te pedimos, ó Deus, continua falando conosco e nos usa nesta noite pela tua infinita misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Quem pode dar glória, dá glória. Quem pode dar aleluia, dá aleluia. Meus irmãos, eu estava vindo essa semana e eu estava... É notório como o culto de quinta-feira, né, aqui na nossa sede, tem sido um culto de resultado. E eu vinha pensando, e o que nos traz aqui, nessa quinta-feira, no culto que mudou o horário para as 7 horas, 19 horas, que às vezes muitas pessoas saem da sua casa, às vezes a maioria vem direto do trabalho, outros vêm direto da faculdade, enfim, diversas pessoas. Se nós fôssemos perguntar, por quê? O que nos traz? Algumas pessoas iam dizer assim, eu venho só agradecer, como eu vi hoje. Eu vi hoje uma pessoa que ela falou, eu não tenho nada mais para pedir a Deus, eu só quero agradecer, e a pessoa começou a chorar. Uma pessoa grata. Eu sei que tem pessoas aqui, se eu fosse perguntar, quantas pessoas são gratas a Deus por tudo, só para a gente ver quantas pessoas são gratas a Deus por tudo. Então, esse já é um dos motivos de nós estarmos aqui, para agradecer a Deus, né? Agradecer. Outros viriam assim, eu quero só louvar, eu quero só engrandecer o nome do Senhor, cantar, louvar, sentir a presença de Deus. Também existem pessoas aqui que vieram, eu quero louvar, eu quero abrir a minha alma para Deus hoje, nesta noite. Enfim, é um motivo também para nós estarmos aqui. Mas esse versículo que nós lemos, ele tem algo especial que Jeremias, que é conhecido como profeta das lágrimas, profeta chorão, ele dá uma dica muito grande para nós aqui nesse versículo. E ele fala, se puder botar na ARC, eu agradeço. Ele fala assim, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Ele dá uma dica muito grande para nós da fórmula que nós podemos ouvir uma resposta de Deus aqui hoje, nesta noite. Ele dá uma dica para nós. E a dica que ele dá é clamar. Clamar. E eu vim assim pensando, só que Deus tem várias formas de nos usar para clamar. Porque quando a gente fala de clamor, a gente pensa logo, eu vou gritar, eu vou clamar, e com certeza Deus vai ouvir. Mas a Bíblia diz que Deus opera em multiforme graça. Ou seja, Deus tem muitas formas para operar hoje aqui, nesta noite. Então, tem muitas formas que nós podemos clamar hoje aqui nesta noite. Uma das formas que eu sei que nós podemos clamar, e se eu fosse dar um título a essa mensagem,
eu daria assim, o Deus que responde. Tem alguém que crê aqui nesta noite que Deus responde? Eu daria esse título que Deus é o Deus que responde. E às vezes a gente responde, como é que Deus responde? Uma forma de Deus nos responder é nos dar um livramento. Né? Quantos aqui já tiveram o livramento de Deus? Quantos aqui já tiveram o livramento de Deus? A maioria dos irmãos. E vou te falar, se você não levantou a mão, você já teve livramento que você nem viu. E Deus te livrou. Mas tem uns que são notórios e a gente vê e a gente... Glória a Deus pelo livramento que Deus nos deu. Livramento de saúde, né, de enfermidade, modificando a enfermidade para a saúde, livramento no trânsito. E quando a gente vê o profeta Chorão, lá logo no capítulo 1, ele, quando veio a palavra, ele mesmo cita que quando veio a palavra de Deus a ele falando que Deus falou com ele, Jeremias, antes que tu estivesse no ventre, eu já te escolhi. Espera aí, irmão. Você está entendendo do Deus grandioso que nós estamos aqui hoje adorando a Ele? O nosso Deus, Ele é tão grande, mas Ele é tão grande que lá no livro de Isaías, capítulo 40, verso 22, diz que as nuvens dos céus, as suas mãos desenrolam os céus como se fosse uma cortina. No livro de Naum, vai dizer que as nuvens dos céus são poeira dos seus pés. Você está entendendo o tamanho da mão e do pé desse Deus que está aqui hoje, nesta noite que nós estamos adorando a Ele? Aí Jeremias, quando ele fala isso, quando ele ouve essa palavra de Deus, ele fica preocupado, porque tem coisa que Deus fala conosco que nós ficamos preocupados. E a gente começa a ficar, será que é? Será que não é? Aí Jeremias, ele fica preocupado, fala, Senhor, eu sou uma criança. E Deus fala para ele, Jeremias, não fale que é uma criança, porque tudo que eu te mandar falar, tu vai falar. E onde eu te mandar ir, tu irás. Agora observa, quando eu falei de livramento, aí Deus fala, por quê? Porque Jeremias era um profeta que ele profetizou desde antes, durante e depois do exílio babilônico. E a Bíblia vai dizer que ele não era muito entendido, por quê? Porque ele profetizava sobre o pecado. E às vezes a gente não quer ouvir sobre o pecado. Às vezes a gente quer ouvir só outras coisas. E ele não era muito entendido, por quê? Porque existia também ali naquele período falsos profetas. E os falsos profetas traziam o quê? Profecia de paz. Só profecia de paz. E as pessoas rejeitavam, às vezes, Jeremias, e por isso ele é conhecido como o profeta das lágrimas, o profeta chorão. Por quê? Porque ele chorava na presença de Deus. Por quê? Porque ele não era muito reconhecido. Aí, quando Deus fala isso para ele, ó Jeremias, para com esse negócio, não vai falar sobre que você é uma criança, porque aonde eu te mandar falar, tu vai falar, e onde eu te mandar tu ir, tu vai. Agora, tem uma coisa, Jeremias, tu vai falar e eu vou te livrar. Eu quero crer que hoje tem livramento de Deus aqui para a nossa vida hoje. Tem coisas que às vezes a gente pensa em fazer, mas Deus pode falar assim, não, hoje não faz. Não é para você fazer. Então, Deus também ele fala conosco e responde através do livramento. Qual é a outra forma que Deus ele também fala, ele fala com a gente, ele pode responder? Através de quê? Do choro. A gente pensa que às vezes é só a gente clamar alto, mas não é. Às vezes Deus nos responde através do nosso choro. E a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, pela manhã. Vai ter alegria de Deus hoje para você aqui. Eu estou crendo que vai ter mudança de Deus hoje aqui na nossa vida. Ninguém vem aqui numa quinta-feira à noite, vem correndo para estar no culto, adorando, glorificando, e não quero uma resposta de Deus hoje aqui. Eu creio que hoje Deus tem resposta para mim e para você. E nós vamos sair daqui adorando, glorificando o nome do Senhor, porque o nosso Deus, Ele ainda responde. Aleluia. Quando a gente vê no choro, a gente vê lá no primeiro livro de Samuel, Ana. Ana tinha uma concorrente, a gente conhece, Penina, uma mulher que tinha muitos filhos. E aquilo, o que causava para ela? Angústia, dor. Era rejeitada, porque a gente sabe que a mulher estéril era uma mulher rejeitada. A pessoa que não tinha mulher, que não tinha filho, era uma mulher que não era muito bem vista. Ela pedia, para nós simplificarmos, ela pedia a Deus um filho. Um filho.
E ela começou a clamar a Deus, falar com Deus, porque daquilo incomoda. Tem coisa que nos incomoda. Tem coisa que nos incomoda, que a gente fica incomodado. Tem coisas que a gente, às vezes, não quer entender e aquilo fica nos incomodando e você tem liberdade de clamar a Deus. Só que Ana, ela chega no momento que a Bíblia vai dizer que ela já não mais comia e ela só chorava. E a Bíblia vai dizer que ela, num certo dia, que ela clamando a Deus, que ela vai para o templo, começa a clamar a Deus, a Bíblia diz que dos seus lábios só se movia e ela só chorava. E isso que ela está chorando, quem entra? Entra o sacerdote, ou seja, o pastor da igreja. E quando entra o pastor da igreja, o sacerdote ali, o que acontece ali? Ele não entende o que estava acontecendo ali. Deixa eu te falar uma coisa nesta noite. Tem coisas que só Deus pode te entender. Tem coisas que você não pode falar para A, para B ou para C, porque não vai entender. Às vezes a gente quer levar a pessoa para o nosso mistério, mas às vezes o nosso mistério é só conosco e com Deus. Tem gente que às vezes quer participar, tem gente que às vezes quer falar, tem gente que às vezes quer botar a pessoa no nosso rolo daquilo que Deus está tratando somente contigo. E você quer que muitas pessoas participem. A gente vê, às vezes, que as pessoas chegam com uma euforia. Pastor, ora por mim. Aí passa no irmão da portaria. Irmão, ora por mim, porque está acontecendo isso, está acontecendo isso. Mas, às vezes, existe negócio na nossa vida que só Deus para nos ouvir e mover e nos dar a vitória. Tem coisa que não é para você participar para ninguém. Tem coisa que você só tem que fazer igual Ana. É chorar aos pés de Deus, derramar lágrimas, porque o nosso Deus responde também através da lágrima. Ele responde através da nossa lágrima. Por quê? Porque Ana não tinha força mais para falar. A Bíblia diz que os seus lábios somente se moviam. E ela só chorava. E aquilo causou uma má interpretação para o sacerdote Eli. O que ele fala? Ele olha para Ana, vê ali os lábios dela se mexendo, não saía palavra nenhuma, e chega para ela e fala assim, até quando tu vai ficar embriagada? Olha só, ela está chorando. Pastores, obreiros, dirigentes de oração, nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós vamos falar para a nossa membresia. Porque uma palavra errada, você desanima a pessoa. Uma palavra errada, você joga a pessoa fora da igreja. Uma palavra errada, você dá um esfriamento na vida de uma pessoa. Mas Ana não se esfriou, não se calou, porque ela conhecia, aleluia, ela sabia. Tem alguém que conhece aqui o Deus que você serve e que você pode declarar nessa noite que nada vai te esfriar nessa noite e que você vai continuar adorando e glorificando e exaltando ao nome do Senhor nessa noite? Pode ter quem quiser, irmão, falar palavra para te esfriar, porque o que mais tem é pessoas para falar. Ontem eu estava conversando na porta lá da igreja, na congregação lá no Caxambi, estava conversando com o irmão, e o irmão passou um momento difícil, um momento de enfermidade, e ele falou para mim que fez biópsia e tudo. Eu estive na casa dele um tempo atrás orando por isso, e ele falou para mim, né, que fez biópsia e tal, e ele estava muito triste. Eu olhei para ele e falei, poxa, tu está meio triste. Ele é os problemas. Eu falei assim para ele, não conta nada para ninguém. Sabe por quê? Porque senão vai ter pessoas que vão falar assim, eu tive, meu parente teve isso, sabe o que aconteceu? Morreu. Vai ter gente que vai dar essa palavra. Dificilmente alguém vai chegar, irmão, tem bom ânimo. Levanta-te, ponte de pé, que Deus vai falar contigo. Dificilmente alguém vai chegar, irmão, erga a tua cabeça, porque o nosso Deus é poderoso para te dar vitória. Aleluia. Mas eu quero crer que hoje, aqui nesta noite, nós temos uma palavra de vida. Uma palavra, aleluia. Uma palavra que pode mudar a vida do irmão, que você às vezes nem conhece. E quando você trazer uma palavra de bênção, vai trazer alegria. Sabe o que aconteceu com Ana? Depois que ele viu o que aconteceu, que viu que ela estava realmente na presença de Deus, porque ela fala assim, não, eu não estou embriagada. Sabe o que eu estou? Eu estou com o meu espírito atribulado. Hoje você pode ter entrado aqui com o teu espírito atribulado, mas aquele que dá alegria também está aqui para mudar. Se eu fosse você, eu já tinha dado os 10 glória a Deus, e umas, aleluia, porque o nosso Deus que pode mudar a história está aqui. Aleluia.
E ela fala para o sacerdote, eu sou uma mulher tribulada de espírito, eu não estou embriagada. Quando ele nota, aí ele fala assim, vai em paz, que o teu Deus te conceda a tua petição. Eu não sei se você tem intimidade para a pessoa que está do seu lado, mas fala assim para ele, ó, vai em paz que o teu Deus vai te conceder a tua petição hoje. Eu não sei se você tem intimidade com ele para isso. Aleluia. Nosso Deus responde no choro, irmão. Também responde no choro. Eu falei que Ana, ela pediu um filho. Ela pediu um filho. Guarda isso. Ana pediu quantos filhos? Um filho. Ela pede esse filho e fala que nem seria dela, porque ela falou que ela ia entregar para que ele crescesse na casa de Deus. Agora você vê, ela queria um filho, mas falou que se Deus desse essa petição, Deus desse essa bênção para ela, o que ia acontecer? Ela ia entregar. Para que ele crescesse no temor da palavra de Deus. Tá? E foi assim que se fez. Agora, qual é a outra forma que Deus também ele responde? Essa é muito difícil, irmão. É difícil ficar nessa posição. Deus responde, sabe como? No silêncio. No teu silêncio. Muitas das vezes você fala muito. E às vezes tem um ditado que muita gente fala até pelos cotovelos, porque fala tanto. Aí as pessoas, tu fala até pelos cotovelos. Deus, ele responde no silêncio. Muita coisa não é para você ficar falando, nem agredindo, mas trata com Deus também no silêncio. Às vezes a gente quer agredir, às vezes a gente quer responder, às vezes a gente quer fazer cara feia. Deus, às vezes, trata conosco no silêncio. Para que a gente fique quieto. A gente vê isso lá no livro de Gênesis. Abraão, quando Deus fala, Abraão, pega teu filho Isaque e suba até o Monte Moriá e oferece teu filho a mim em sacrifício. Irmão, você pode ver esse texto, você não vê uma reclamação, uma explanação de Abraão, nem com Deus, nem com Isaque. Todas as vezes que ele vai para lá para cima, que ele vai andando, ele pega 2 serviçais e vai para o caminho onde Deus mandou. E quando ele avista o lugar onde Deus mandou com que ele fosse, a Bíblia diz que ele deixa os seus serviçais de lado. Eu falei aqui que tem coisas que tem muita gente que não pode saber daquilo que Deus tem contigo. Porque tem muita gente que não vai entender. Ela vai te dar uma palavra que não é uma palavra de Deus e você vai desanimar. A pessoa vai vir uma palavra, por quê? Porque não está na mesma ligação que a tua. Mas eu quero crer que nessa noite nós vamos sair daqui hoje entendendo que a nossa ligação é com o Pai. E Ele está aqui nesta noite para responder aquilo que nós vamos clamar a Ele. Agora entenda isso. Abraão, ele olha de longe o lugar, ele deixa os seus serviçais, deixa o jumento e sobe somente com quem? Com o seu filho. E a Bíblia diz, irmão, que ele vai caminhando. Se a gente fosse ilustrar, eu quero crer que ele talvez fosse até louvando. Situação difícil, irmão. Deus pediu a ele para que ele levasse ao Monte Moriá e sacrificasse o seu filho. Ele leva seu filho não sabe, Isaque não está sabendo de nada do que vai acontecer. E a Bíblia diz que quando ele chega lá em cima, Isaque pergunta, pai, eu estou vendo fogo, estou vendo lenha, mas onde está o cordeiro? Abraão fala assim, Deus proverá. Deus vai prover nesta noite, irmão, coisas imaginárias que nossos olhos não viram, nem nossos ouvidos ouviram, para que o nome dele seja glorificado. Eu quero crer que nesta noite, nessa quinta de clamor, aleluia, nessa quinta profética, que você saiu da sua casa, saiu do seu trabalho, saiu da sua faculdade, e que você chegou aqui, porque você tem a certeza que o nosso Deus, ele ainda responde, aleluia. Pastor Ralf, mas eu não ouvi, nem falei com ele ainda, mas ele já sabe, e olha que ele sabe há muito tempo, antes de você abrir tua boca, ele já sabe. Irmão, Deus ele sabe, Deus ele agora observa, Deus ele responde, irmão.
Deus tem coisas grandes, a Bíblia diz que grandes coisas tem feito o Senhor por nós e por isso nós estamos. Olha para a pessoa que está ao seu lado, vê se ele está alegre aí. Aleluia, tem alegria de Deus aqui hoje, tem alegria de Deus aqui hoje. Começa a falar assim, problema sai da minha vida, dificuldade sai da minha vida, aleluia. Hoje eu quero adorar, hoje eu quero clamar ao Deus que responde, ao Deus que ouve aquilo que nós nem falamos, porque Ele nos conhece, aleluia, antes mesmo que nós estivéssemos no ventre da nossa mãe. Deus fala para Jeremias, Jeremias, eu te santifiquei e te dei as nações por profeta. Para de chorar, Jeremias. Irmão, Deus está falando para você hoje aqui. Você pode estar até chorando, mas eu quero te falar que também tem lenço celestial da parte de Deus aqui hoje. Vai enxugar lágrimas e você vai sair daqui hoje adorando e glorificando ao nome do Senhor. Tem alguém que crê que as coisas vão mudar a partir de hoje? Levanta a tua mão e adore a Ele hoje. Aleluia, irmão, eu não vim da minha casa aqui à toa, eu vim porque eu sei, tenho certeza que o nosso Deus responde. Pastor, tu está cheio de dificuldade, estou cheio, irmão, mas eu tenho certeza que Deus proverá na minha vida e na sua vida também. Hoje aqui, eu quero ser boca de Deus para você hoje, para falar que nosso Deus vai mudar a história aqui. Eu quero ver você incomodar o pastor Jaime Soares e falar, pastor, eu tenho algo para contar, Deus virou o cativeiro. Aleluia. Faz fila lá na frente do gabinete dele. É engraçado. Agora, olha bem essa parte, para nós já irmos caminhando para o final. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Tu está pensando uma coisa, mas Deus está lá na frente já provendo. A gente está pensando uma coisa que a gente nem imagina. E Deus está provendo. Quando eu falei para você que Deus opera no silêncio, Abraão sobe no silêncio, responde somente a Isaac. Quando Isaac perguntou, quando ele vai pegar o machado para dar no filho. Agora como é que a gente vai entender isso? Abraão é um servo de Deus. Abraão já era uma pessoa chamada de Deus. Aí quando ele levanta, o anjo brada e fala assim, Abraão, Abraão, não faças tal coisa, porque agora eu sei que tu me amas. Agora. Tem coisas que estão acontecendo hoje na tua vida que Deus está te provando para saber se tu ama Ele. Tu não está entendendo o que está acontecendo na tua vida, mas Deus está te provando para saber se você ama a Ele. Aí você vai falar assim, Senhor, mas eu já sou tua serva. Senhor, eu subo o monte. Senhor, eu estou em todas as orações. Senhor, eu estou jejuando. Senhor, eu estou falando isso. E Deus está querendo tratar com você de outra forma. E está falando para você, calma que você ainda não chegou naquilo que eu ainda vou fazer. E eu vou te provar de um jeito para saber se tu me amas. Tem coisas que você não vai entender, mas que Deus está fazendo para saber se você ainda ama. Agora observa, quando Deus brada para Abraão, aí começa a aparecer coisas que estavam escondidas. Coisas grandes e firmes que não sabe. O que tinha lá? Tinha um cordeiro. Um cordeiro embaraçado lá no meio da árvore, no meio do matagal. Irmão, Deus vai prover coisas que estão escondidas para você que você nem sabe. Deus vai prover para você coisa que você nem imagina, mas já está lá pronto, que vai ter uma hora que Deus vai falar assim, olha só, pode sair agora, que agora é a hora de receber e dar vitória. Aleluia. Irmão, Jesus, ele tira, quando questionado, Senhor, estão cobrando os impostos, tá bom, vai lá, pega um peixe, lá tem moeda, coisa escondida, irmão, moeda dentro do peixe.
Você está entendendo o que Deus tem para você? Está escondido, mas vai aparecer, calma. Você não está entendendo, calma, vai aparecer. Agora, o melhor de tudo isso é que Ana pediu quantos filhos a Deus? Quantos? A Bíblia diz, depois que ela recebe a palavra do profeta Eli, do sacerdote Eli, que quando Eli fala para ela ir em paz, vá em paz que o Senhor te conceda a tua petição. Ana estava com um semblante triste, mas depois que ela recebeu a palavra, a Bíblia diz que o seu semblante mudou e não era mais triste. Eu estou crendo que nós vamos sair daqui hoje com semblante alegre. Com semblante alegre. Eu quero crer que tristeza não vai ter lugar, porque se vier também com tristeza, a Bíblia diz que na presença de Deus, se você estiver na presença de Deus, até a tristeza ela tem que saltitar de alegria. Então não vai ter semblante, irmão, hoje não vai ter cara nervosa, hoje não vai ter pessoa preocupada com amanhã, porque o Deus que provê, Ele vai prover. Agora observa, Ana pediu quantos filhos? Deus deu 5 filhos a ela a mais. Irmão, a tua humildade, aleluia, a tua forma de pedir, não seja guloso, Senhor, eu quero tudo. Senhor, eu quero receber isso tudo. Senhor, eu preciso abrir 1000 negócios ali. Senhor, o contrato já está vindo, cadê a caneta? Eu nem caneta. Deus vai operar hoje com você no pouco. Hoje nós vamos se contentar no pouco, porque existe um degrau de Deus na nossa vida. Eu estava vindo no carro, conversando com a Leana, e estava falando, rapaz, Deus sempre operou comigo no pouco. O primeiro carro que eu tive foi um Fusca. O segundo foi uma Brasília. O terceiro foi uma Fiat Uno. O quarto foi um Escort. O outro depois foi 2 Palio. O outro depois foi um Siena. O outro depois foi um Meriva. Depois outro Meriva. Depois, isso, meu irmão, depois um Honda Fit. Depois um HRV. Depois eu fico assim pensando, irmão, como Deus opera devagar. E eu vou te falar, irmão, a minha primeira casa, para quem não sabe, foi dentro da barreira do Vasco. Sabe o que é isso? Deus te prova para ver se você vai ser fiel no pouco. E detalhe, só tinha um quarto. Aleluia, aleluia. O Deus que aumenta, irmão, Deus tem coisas grandes e firmes para nós que nós não sabemos. E eu estou vendo provisão de Deus aqui na nossa vida. Não fique agitado hoje aqui, porque o nosso Deus que provê, Ele vai prover para que o nome dEle seja glorificado na nossa vida. A gente fica muito agitado. Ana, quantos filhos você pediu? Pedi 1, Senhor. Então toma 5. Olha, irmão, Deus vai fazer coisas aparecer que você não está vendo. Eu estou sentindo que nós vamos sair daqui hoje, quando nós passarmos aqui no corredor, eu estou sentindo que você vai falar assim, Senhor, me responde. Quantos aqui querem resposta de Deus ainda nessa noite? Quantos aqui estão precisando de chave de Deus aqui nesta noite? Cuidado que pode ser uma chave de fenda para te apertar e você não pode não entender. Mas mesmo se for chave de fenda, irmão, se vir de Deus, você tem que dar glória. Porque muitas das vezes a gente só quer comer coisa doce, mas às vezes vem um giló, a gente não quer. Mas se vir giló de Deus, quantos aqui, se vier giló de Deus, vai receber e vai dar glória a Deus? Tem que dar glória, irmão, porque vindo da parte de Deus, nós temos que adorar a Ele, porque Ele é o Senhor da nossa vida. E é Ele que provê as coisas que nós nem imaginamos. E nós estamos aqui hoje para clamar a Deus por tudo, aleluia, por tudo que Deus pode fazer na nossa vida. Eu quero crer que nós vamos continuar clamando e você vai envergonhar o diabo e vai começar a falar, diabo, não, eu não vou parar, mas eu vou continuar adorando ao nome do Senhor. Quer ver uma coisa, irmão, que eu aprendi? Eu aprendi que quanto mais falam para mim que não vou conseguir, eu dou glória a Deus porque eu já sei que vai vir. Eu vou repetir. Quanto mais falarem para você que você não vai chegar, que você não vai conseguir, que você não vai passar, que aquilo não é seu, aquilo não é para você, aquilo não é para o teu filho, irmão, pode dar glória porque vai chegar.
Porque tem uma coisa que Deus gosta de fazer, sabe o que é? É dar vitória de lambuja. Ele nem ia fazer, mas só porque estão falando, Deus manda. E eu estou crendo que Deus vai mandar hoje aqui para nós aqui hoje. Aleluia, nós não queríamos, mas Deus, aleluia, tem muita gente falando de você, e falando que, não, você não vai chegar, isso não é para você, mas Deus está falando, eu vou te dar essa vitória, só porque estão falando. Você crê que Deus pode fazer isso na sua vida? Aleluia, se você crê, glorifica o nome do Senhor. Para a gente fechar, aleluia, porque ainda tem muita coisa para fazer, mas eu estou te impulsionando hoje, a quando você passar aqui no corredor, a cada toque dos pastores que vão tocar na sua cabeça, a cada toque não se canse, aí você fala assim, Senhor me responde. Cada toque que você receber da mão ungida dos pastores, com óleo, você fala assim, Senhor me responde. Porque eu sei que você precisa de resposta de Deus. Eu vou repetir, eu sei que você precisa de resposta de Deus. Eu vou repetir mais uma vez, eu sei que você precisa de resposta de Deus. Só vem num culto desse, irmão, quem quer clamar a Deus e pedir a Deus uma resposta dele. Talvez você tenha chegado aqui e falado assim, Senhor, eu estou meio sem força hoje, mas você chegou. E se você chegou é porque Deus tem algo a fazer. Tem pessoas que estão olhando para você e estão falando assim, vai parar. Mas Deus está falando assim, não vai não. Tem gente que está olhando para você e está falando, está fraca. E Deus está falando, diga ao fraco, eu sou forte. Tem gente que está olhando para você e está falando assim, só vive chorando. E Deus está falando assim, mas eu recolho a lágrima dela. Você está entendendo o que Deus está fazendo na sua vida hoje? Você está entendendo o que Deus está fazendo? Irmão, Deus está movendo coisas gigantescas na nossa vida hoje. E nós temos motivo hoje de adorar